A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudos Bíblicos Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Graças a Deus estamos dando início a mais um Estudos Bíblicos Novas de Paz. Queremos que neste dia o Senhor continue te abençoando, te guardando, te livrando do mal. Estamos aqui desta feita aqui com os nossos comentaristas dessa lição, né? O pastor Alain, glória a Deus por isso, né? Pastor Alain Máximo, juntamente com o nosso evangelista Edson Júnior. E hoje nós temos um assunto maravilhoso para ser tratado mais uma vez, para a glória e honra do nome de Jesus. Vamos dar início, né? Dar início a esse estudo. Vamos pedir para que o nosso pastor Alain faça essa oração, dando início a esse estudo que vai ser abordado hoje para a glória de Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai amado, queremos te pedir, ó Deus, a tua iluminação, para que o Senhor possa nos usar como instrumentos, como ferramenta tuas, ó Deus, para que possa alcançar muitas vidas, ó Deus. Continue ajudando, abençoando, ó Deus, esse estudo, para que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Pois em teu nome nós te pedimos e também já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? É uma lição muito edificante, né? Você que está sempre nos acompanhando, você pega a sua revista aí da Escola Dominical, né? Da CPAD, que é uma base de referência para nós. Pega a sua Bíblia, pegue papel, caneta, que hoje vamos estar abordando um assunto muito importante para a nossa vida cristã diante desse mundo que nós vivemos, um mundo tão incerto, com tantas dificuldades. E o tema de hoje vai ser abordado cultivando a convicção cristã. Então, um tema que nós precisamos cada vez mais fortificar a nossa fé, as convicções da palavra de Deus em nossa vida, para a gente continuar anunciando o Evangelho do nosso Salvador e se livrando, né? Livrando a nossa família das trevas deste mundo tão tenebroso. O texto áureo que está como base desta lição está baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática, o que é que vai ser abordado hoje em concordância com esse tema, cultivando a convicção cristã? A verdade prática vai dizer: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidades. Ou seja, nós precisamos colocar isso em prática. Essa convicção é fundamental para que o cristão tenha certeza e goze de paz, porque quando ele começar a anunciar o Evangelho, ele vai ser, digamos assim, provado, ele vai ser questionado, e essas convicções vai dar certeza e alegria do que está sendo anunciado. Nessa lição dessa feita, nós sempre temos assim os objetivos para que ao término dessa lição, os irmãos que nos assistem, que nos acompanham, eles possam sair edificados. Temos como primeiro objetivo dessa lição estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Então, a confiança em Deus é um pré-requisito fundamental para desenvolver esta fé e também alcançar outros. No segundo objetivo é compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. É um termo que Paulo usa muito, irrepreensível, que vai mostrar na lição que é importantíssimo aquele que anuncia esteja de uma forma irrepreensível. E o terceiro e último objetivo é reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino, ou seja, dois elementos fundamentais: a pessoa, o amor sacrificial, e ser dedicado, abnegado, para que essa obra
ela seja uma obra que venha edificar as nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Então, como foi colocado aqui também nessa lição, no primeiro tópico é falar sobre convicção espiritual. No segundo tópico, ele vai falar sobre convicção moral. E terceiro e último tópico, ele vai falar convicção social. Então, como base desses assuntos que vai ser abordado hoje, nós queremos, através do nome de Jesus, que você possa ser contemplado, que você possa ser edificado e que não só você, mas sua família, a igreja que você faz parte, você como um líder, você como um estudioso, possa também compartilhar conosco nas redes sociais, né, fazendo o seu comentário, que é importantíssimo. Dessa feita, vamos pedir para que o evangelista Edson Júnior, glória a Deus, ele venha fazer a leitura bíblica em classe, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Evangelista Edson Júnior. Pai do Senhor, pastor Valmir do Canto, Pai do Senhor, pastor Alain, Pai do Senhor, você que nos acompanha aí, aqui sobre esse trabalho tão glorioso de estudo bíblico, né? Quero convidar você que está aí nos ouvindo e nos vendo nesse exato momento, que se tiver lição, se não tiver, abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Nós vamos ler aqui o texto sagrado. Quem tem lição, acompanha pela lição. E quem tem Bíblia, acompanha pela Bíblia, tá? Conforme nos orienta o nosso pastor. Capítulo 2, do verso 1 ao 12, que diz assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipe, como sabeis, tornando-nos ousando em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus como grande combate. Porque a nossa exortação não foi como engano, nem como imundícia e nem como fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeira, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser servos pesados. Antes fomos bradados entre vós, como ama que cria os seus filhos. Assim nós sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisemos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda na nossa própria alma, porquanto não errei muitos queridos, porque bem vos lembreis, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para que não sejamos pesados em nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de que com santa justiça e repreensivamente nós havemos para convosco os crentes, assim como bem sabeis de que modo vos exortamos, consolávamos a cada um de vós como pai e os seus filhos, para que vos conduziste dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Glória a Deus, né? Mais uma vez Paulo, né? Como sempre, muito didático, né? E traz muitas instruções, muitas orientações, como o crente deve se comportar diante de tão grande desafio, né? Porque hoje, evangelista Edson, a Igreja de Cristo é o império do mal. Então nós, como abordamos em lições anteriores, nós percebemos que a forma com que o governo do anticristo está cada dia mais, digamos assim, demonstrando através dos meios dentro dessa sociedade, nós como igreja precisamos estar alicerçados com a convicção. Então essa lição, ela vai nos dar, digamos assim, mais convicção, uma base sólida para que a gente possa não só se proteger dos ataques do mal, mas também de anunciar o Evangelho para ganhar as almas
que estão presas a esse sistema de trevas, pastor Alain. Então, nessa lição introdutória, nesse primeiro ponto, diante do império das trevas, né, em que vivemos, é indispensável o crente cultivar uma profunda convicção, para ele não desanimar, para ele não baixar a guarda, né, para ele não entregar as armas espirituais, porque tudo que está posto aqui, diante desse mundo que nós vivemos e diante do que nós observamos, do que a palavra de Deus fala, ele vai exatamente isso. O império das trevas, o império do anticristo, ele vai primeiro desarmar os cristãos através desses meios, através dessa cultura. Para quê? Porque o cristão ele vai acabar nem percebendo que ele está insosso, que ele nem tem mais aquela alegria, aquela convicção. E isso é uma das armas do adversário, para que a gente possa não fazer nada, ficar simplesmente assistindo. Então essa parte introdutória vai abordar sobre isso. Nós queremos assim pedir ao nosso pastor Alain, que é que ele, diante dessa lição, diante do que ele tem também a nos apresentar sobre essa convicção espiritual, o que é que o senhor tem a nos trazer, pastor Alain, acrescentar dentro desse tão grande desafio que nós temos? Pois não, pastor Valmeiro Canto, evangelista Edson Júnior, povo de Deus, que está em casa. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro aí nessa carta que ele escreve aos irmãos em Tessalônica, que ele estará aí encorajando os cristãos, não é, em Tessalônica, para que eles possam ter convicção plena daquilo que eles estão ministrando. E não somente é uma pregação persuasiva, mas é uma pregação que traga primeiramente a convicção espiritual, não é? Falando sobre essa convicção espiritual, é onde o apóstolo Paulo, ele quando ministra pelo Espírito, ele está disposto ali a sofrer perseguição, a sofrer maus tratos. E o apóstolo Paulo, ele demonstra essa profunda convicção espiritual, reconhecendo que sua pregação ela é baseada na palavra de Deus. Nós vivemos hoje em uma época, pastor Valmeiro Canto, evangelista Edson Júnior, em que muitos estão ministrando a palavra de Deus para tentar não convencer um homem do seu estado de pecado, mas para tentar, através de suas palavras, meramente não persuasivas, mas para trazer um certo movimento de egocentrismo que venha massagear o ego. Mas quando se prega a palavra de Deus pelo Espírito, que se fala a verdade, pastor Valmeiro Canto, a palavra ela vai contrapor, ela vai mexer no homem interior. Esse homem interior, ele vai exteriorizar, não é, aquilo que a palavra está mexendo lá dentro. Lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a própria palavra nos diz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, né? Penetra até a alma, não é? E discerne aquilo que é certo, aquilo que é errado. A gente podemos ver que no decorrer de toda a história bíblica, de todo o cristianismo, homens de Deus que foram tocados por Deus para poder trazer o evangelho, para poder trazer a palavra de Deus nesse âmbito desse mundo tão corrompido em que estamos vivendo, um mundo em que ele está disposto para somente querer ouvir aquilo que ele quer e não aquilo que Deus tem para falar com ele. Então o apóstolo Paulo, nesse primeiro subtópico, pastor Valmeiro Canto, ele vai abordar sobre isso de uma forma muito contundente. Ele escreve uma carta aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, eu quero compartilhar aqui esse texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo número 4 e 5, ele vai escrever aos irmãos que estão em Corinto. Corinto é uma cidade ali muito rica, onde haviam ali neófitos, cristãos, judeus, neófitos, e os próprios judeus que vai lá na frente pegar o apóstolo Paulo e falar com o apóstolo Paulo, dizer, ou seja, inflamar o apóstolo Paulo que ele não está trazendo um evangelho genuíno, que ele não está trazendo um evangelho centrado na palavra, e tem que ter essa convicção espiritual, essa convicção do Espírito para poder ele levar adiante. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. O senhor me ajuda aqui, evangelista Edson. Gentileza. Vamos ler aqui o texto bíblico, que diz assim, 1 Coríntios 2, 4 e 5, né? Isso. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé
não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Então nós observamos que não é somente através de persuasão, mas é a palavra em si, e não somente a palavra, mas também a demonstração, pastor Bombi, dessa palavra, né? Você tem que pregar e viver aquilo que verdadeiramente está pregando. Eu sempre costumo falar de uma coisa: a gente prega no altar e desce do altar e vive aquilo que pregou. Isso. Pastor Alain, quando o senhor fala nisso, fala o termo que a lição aborda sobre a convicção espiritual. Aí eu fui dar uma pesquisada sobre a definição de convicção, disse, a definição de convicção espiritual, que vai falar de 3 convicções, que se a gente não tiver essa convicção, essa certeza, a gente não vai adiante. A definição diz assim: a crença ou opinião firme a respeito de algo. Ou seja, você tem uma crença e uma opinião firme daquilo que você está professando. Por quê? Porque se não tiver essa certeza, a própria definição de convicção vai dizer isso. Se a pessoa não tiver certeza, como o senhor falou, você está pregando o evangelho no altar. Mas quando desce, as pessoas vão querer ver se o que o senhor estava pregando faz parte da sua vida. Se de fato é uma certeza que nós temos. Porque ele fala sobre o poder do Espírito Santo, ou seja, essa convicção a gente já sabe que é o Espírito Santo em nossas vidas, mas nós colaborando com o Espírito Santo. Porque se a gente não crê na ação do Espírito Santo na nossa vida, a gente não vai pregar de que forma? A pregação não vai ser uma pregação que vai gerar convicção nas pessoas. Por quê? E a gente percebe, evangelista Edson, a gente percebe quando a pessoa está pregando e parece até que quem está pregando não tem essa certeza daquilo que está sendo abordado. Exatamente. Atos 16, 9, que o autor, o comentarista da lição, ele faz isso, ele mostra que Paulo teve uma visão, né? Ele fala que por orientação divina o evangelho foi proclamado na Europa. Aí eu começo a abordar o tema sobre convicção. Em Atos 16, 9, vai dizer assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda, e ajuda-nos. Ou seja, Paulo estava pregando o evangelho em determinado momento, em determinado lugar, e o Espírito Santo impeliu Paulo para que ele não pregasse mais ali e fosse pregar em outro lugar. Então veja só, a convicção que Paulo tinha, que o Espírito Santo estava na vida dele, era fundamental, o evangelista Edson. Para quê? Para que ele pudesse discernir que aquilo não era ele e nem um espírito contrário, mas a vontade de Deus. Então, Deus dá uma visão a Paulo e mostra que ele deveria parar de pregar o evangelho naquela localidade e ir para onde? Ir para um outro local, fazer o quê? Anunciar. Então, nesse primeiro ponto que nós queremos já dar andamento, evangelista Edson, a gente começa a perceber que essa convicção é algo dada pelo próprio Deus através do Espírito Santo, que ele agora estava fazendo algo. E isso acontece conosco, pastor Alain. Às vezes a gente está fazendo algo e daqui a pouco o Espírito Santo coloca algo no seu coração e diz: rapaz, eu não vou fazer isso aqui não, porque Deus está me impulsionando a fazer uma outra situação. E mais na frente você vê o resultado disso. A gente às vezes vê, pastor Valmir do Canto, que a gente às vezes estuda, né? A gente estuda, prepara o esboço bíblico, está tudo preparadozinho, tudo organizado, tudo bonitinho, e quando chega na hora dali da gente exercer aquele esboço de pregar, aí o Espírito Santo de Deus vem em nosso coração e modifica a temática, modifica tudo de uma forma que a gente olha, e às vezes quando isso acontece, sai bem melhor do que aquilo que nós preparamos no decorrer daquela semana. Porque essa convicção que é o próprio Espírito Santo, porque, veja só, como ele teve a visão e tinha um varão que dizia assim: olha, vem para cá porque nós estamos necessitados. Então, muitos dos irmãos que chegam na igreja, muitas das vezes, eles estão com uma necessidade. A igreja está com uma necessidade ali que talvez você não tenha percebido. E você traz um esboço que você colocou. E na hora que você vai ministrar aquela palavra, você começa a sentir que aquilo ali não vai ser o ideal para a igreja, porque o próprio Deus lhe dá essa convicção na hora que você ministrar. Aí, às vezes, muitas das vezes, nós mudamos ali na hora o que vai ser abordado, e no final o resultado é glorioso quando a gente olha o poder de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas, Edson. Exatamente, pastor. Quando eu olho essa dimensão, Paulo ele sempre mencionou em várias cartas, não só na Tessalonicenses, mas também ele menciona aos Gálatas, capítulo 2,
e o verso 20. Eu vou pedir para o pastor Alan para dar, só a gente implementar esse tema aqui, esse debate abençoado desse estudo bíblico. O que é que ele vai falar à igreja de Gálatas, capítulo 2 e o verso de número 20, por gentileza, pedir aqui ao nosso pastor, Gálatas 2 e 20, para que a gente possa entender, porque o Espírito Santo, ele nos encoraja, né, a manter a nossa convicção e a nossa fé. É por isso que ele nos impulsiona a cada dia, a cada momento, para a gente seguir avante, né, na presença do Senhor Jesus. Amém? Está aqui em Gálatas 20, pedir aqui ao nosso pastor para que Gálatas 2:20. 2 e 20, por gentileza. O que é que Paulo ele fala à igreja de Gálatas? Vamos lá, 2:20 diz: estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Veja que quando ele tem a convicção, diz, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, já não vivo mais ela. Né? Ele vai dizer que agora aqui aos Gálatas, ele disse, já não faço mais o que eu quero, já não ando da forma que eu mais quero, mas eu tenho convicção de quem me chamou, de quem me nomeou, de quem me colocou aqui. Eu tenho convicção, ele disse, eu vivo hoje na fé, né, a quem me amou, pastor Valmir do Canto. Aí a gente começa a ver que se o crente não tiver essa convicção espiritual, o que vai acontecer após anunciar o evangelho, ele não vai suportar. Por quê? Porque como nós estamos falando que a igreja está dentro de um sistema onde o império das trevas cada dia mais avança, porque o próprio Jesus falou que a iniquidade iria aumentar e o amor iria esfriar. Então se o crente não tem essa convicção até no sofrimento, porque quando Paulo falou, bem mencionado pelo Senhor, que ele disse que não vivia mais ele, mas Cristo é que vivia nele, ou seja, a vontade de Paulo não era mais a dele, era a vontade de Cristo. E aí vai nos trazendo algo que está escrito lá em Tessalonicenses, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, que ele vai começar a abordar que após anunciar esse evangelho vai ter confronto, vai ter adversidades, vai ter tribulação. Então se o crente não tiver com certeza do que está sendo feito, ele vai desistir. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, diz assim, e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então veja só que Paulo estava narrando que ele tinha uma convicção que mesmo que no sofrimento, mesmo no meio de muita tribulação, mas quando o crente tem a convicção espiritual, o poder de Deus através do Espírito Santo na vida dele, o que é que acontece? Ele mesmo anunciando, tendo adversidades, porque vai ter adversidade. Então essa lição aqui de hoje ensina o cristão a saber que daquilo que ele está fazendo, ele vai encontrar uma oposição, porque se o mundo está em trevas, Jesus disse que o mundo está entregue ao príncipe desse século. Por quê? Porque o príncipe desse século está, digamos assim, cauterizando a mente, formando a mente para o seu império, e as pessoas estão aceitando. Imagina agora você anunciando o evangelho e não encontrar nenhuma rejeição, Edson. Vai encontrar, evangelista Edson. Vai encontrar e vai encontrar sofrimento. Porque disso daí a gente já começa a perceber, sabe por quê? Que a gente já vai começar a abordar o segundo subtópico da confiança em Deus. Então, nesse que nós lemos aí, a gente percebe que o cristão, ao anunciar o evangelho, ele precisa de quê? Ele precisa primeiro do poder de Deus, mas ele precisa o quê? Confiar. Confiança. No Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Agora é um processo natural da confiança, pastor. Sabe por quê? Porque veja só que Jesus, ele coloca os discípulos dentro de um barco e vai dormir. E daqui a pouco vem o quê? Uma adversidade. Jesus estava preparando os discípulos a confiar nele. E você veja que aquela tempestade veio, eles ficaram atônitos, ficaram com medo, e assim, nós vamos perecer.
E é esse sentimento que às vezes nós temos, estamos propagando o Evangelho, vê as situações adversas que no nosso sentimento humano diz assim, eu vou perecer, eu não vou suportar. E aí Jesus vai lá e diz assim, homens de pequena fé, porque tu estás duvidando? Ou seja, Deus vai desenvolvendo também essa confiança. O pastor Valmir do Canto, o evangelista Edson Júnior, a gente observa até mesmo na condição do próprio apóstolo Paulo, missionário, né? Que foi um dos grandes percussores do evangelho, e a gente observa que eu li um livro de um autor pouco conhecido, chamado Manuel Ferreira, que ele diz que a semente do evangelho é comparada a uma semente que é lançada sobre o asfalto. Ou seja, a semente lançada sobre uma terra fértil é fácil da semente cair, tem momento que a semente cai no asfalto. E na semente no asfalto, para ela criar raiz, germinar e gerar frutos, há um sacrifício, há uma luta, há uma perseguição. Então aí é comparada à perseguição que o cristão leva, que o cristão sofre, que a igreja de Cristo sofre, e nós observamos isso lá atrás, mesmo quando o apóstolo Paulo pregava ali entre os judeus, não é, para tentar levar ali um evangelho que eles achavam que era um evangelho falsário. E o apóstolo Paulo, ele enfrentou ali, se ele não tivesse essa convicção espiritual de que o Espírito Santo de Deus era com ele, até porque ele, quando estava a caminho de Damasco, ele teve essa convicção quando o próprio Deus falou com ele ali, disse, Paulo, por que me persegues, né? Por que me persegues? Ali ele cai do cavalo e fica ali perde a visão, não é? Aonde Deus ele pede para que a visão dele seja restaurada. E a visão do homem, de Deus, quando ele está, né, com essa convicção espiritual, ela é restaurada através do poder espiritual de Deus, do poder do Espírito Santo. Pastor, o senhor falou assim, aí um ponto muito importante, falou sobre o evangelho falso, que a gente vai abordar mais lá na frente, que é uma das armas de Satanás de fazer com que aquele que anuncie a sua vida não esteja alinhado com aquele que está sendo pregado. E é uma das armas do adversário para enfraquecer a igreja e fazer com que aqueles que estão nas trevas não consigam enxergar que é verdade, porque Paulo diz que eu não fui com palavras simples, eu fui com palavras e com o poder de Deus para resgatar. Evangelista Edson Júnior aí falando sobre a confiança em Deus. Essa confiança, Paulo ele aborda aí. O que é que o senhor tem a nos colocar sobre essa confiança que nós, você que está nos acompanhando, o crente quando aceita a Cristo, no começo ele não tem, ele pensa até que tem essa confiança, mas Deus vai desenvolvendo essa confiança. E o que é que Paulo traz aí, o que é que o autor coloca nesse segundo subtópico, a confiança em Deus, para ter essa convicção espiritual mais alicerçada? Paulo, quando ele dá essa dimensão, né, no capítulo 16, que ele pregou à igreja de Tessalônica, ali em Filipe também, ele passou por um momento muito difícil ali, né? Ele foi preso, ele foi açoitado, né? Ele foi injuriado. Ele fala até isso na lição, na carta, quando ele escreve, e ele demonstra a sua confiança em Deus, né? Que ela é fundamental. Você que está nos ouvindo, meus queridos, a confiança em Deus ela é fundamental na caminhada, pastor Valmir do Canto. Por quê? E ele não só fala nas cartas dele, mas também ele exorta dizendo, confie em Deus. Ele vai falar em Igreja de Coríntios, capítulo 2, eu separei até aqui em termos de confiança, quando a Igreja de Coríntios estava turtubiando mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo de número 2, e o verso de número 8 e 9, que vai dizer assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. Ele fala no contexto de que ele diz, em tudo vamos ser atribulados, e você sabe que a tribulação traz angústia, mas ele disse, mas não perplexo. Ou seja, a angústia vai chegar, mas a gente não vai ficar perplexos esperando que a angústia invada nosso ser e a gente pare. E a confiança em Deus vai dar esse norte. Você vai sentir a dor no seu espírito, na sua alma, mas não vai perder o norte, porque a confiança em Deus, eu sei em que eu tenho crido, né? Exatamente. É por isso que ele vai falar em Igreja de Filipe, bem conhecido, capítulo de número, se não me foge a memória, que é bem conhecido, fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É no capítulo 2, né?
ou é 13, se não me foge, diz isso aqui, mas eu vou ler aqui que é melhor. Abre a sua Bíblia aí, meu querido, que está nos vendo, Filipenses 4:13, exatamente isso, pastor. Posso todas as coisas naquele Ele que fortalece. Isso. Mas antes de falar isso, ele vai trazer uma convicção no versículo de número 12. Antes, né? Os versículos anteriores vai mostrar o contexto desse versículo. Exatamente. E alguns cristãos hoje, ele usa esses termos, esse texto bíblico, até muito mais como jargão. Isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas quando a adversidade bate na porta, ele parece que ele esqueceu que pode. Exatamente. No verso 12 vai dizer assim, 4:12. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância em todas as maneiras. Em todas as coisas estou instruído, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Aí depois ele vai dizer, porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Mas ele disse, eu estou instruído em tudo. Já passei necessidade, já fiquei abatido, mas também já tive abundâncias em tudo. Então, ele tinha aquela confiança de passar, né? Dizer, não, Deus está no controle, ele vai permanecer no nosso controle e ele é fiel e vai mudar a história. É isso, pastor, que nós temos como confiança em Deus, né? Convicção daquilo que Deus nos chamou e não a gente retroceder daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Então eu começo a perceber que é um pré-requisito daquele que anuncia o Evangelho, aquele que anuncia a salvação, a confiança. Então se você não tem essa confiança, se você não permite até que Deus desenvolva, porque a confiança é um processo gradativo. À medida que você vai anunciando, vai encontrando alguma resistência, alguma adversidade, a sua confiança vai aumentar se você permanecer. Então, você que está nos acompanhando, nos assistindo, então, certamente você que está anunciando o Evangelho, você está encontrando adversidades, dificuldades, até sofrimento, até se pergunta, meu Deus, por que tanto sofrimento? Eu não estou fazendo nada de errado. É justamente isso, porque essa adversidade é porque estamos no mundo de trevas, e essa confiança ela vai sendo desenvolvida a partir dessas adversidades, que também, como foi colocado na lição, que é Deus que também está nos provando. Não é somente a gente anunciar o Evangelho, nós estamos sendo provados para, digamos, mostrar para o mundo e até para nós mesmos das convicções que nós temos de Deus. Porque se a gente não tiver essa certeza que também estamos sendo modelados, a gente não vai conseguir. Paulo fala lá, né, falando sobre confiança em Deus, e declara que mesmo tendo padecido, sido agravados em Filipe, ou seja, ele sofreu, ele padeceu, mas ele não deixou de anunciar o Evangelho. E cada dia mais a confiança de Paulo aumentava. Ele faz até uma citação sobre estes sofrimentos, né? E o senhor até mencionou Atos 16, 25, quando ele fala, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Se Paulo não tem confiança em Deus, não tem convicção do poder do Espírito na vida dele, será que ele ia conseguir cantar? Porque a condição ali não era favorável. Após pregar o Evangelho e, através do poder de Deus, libertar uma vida das garras de Satanás, o que aconteceu? Ele foi açoitado com varas, foi colocado em um cárcere inferior. Se a gente não tem a convicção que Deus está conosco até nos momentos de adversidade, o Espírito Santo não vai conseguir fazer o que ele quer fazer. Então ele cantava e louvava o hino, pastor Alan. Que tamanha convicção. Isso nos mostra que essa confiança em Deus, ela até nos encoraja a gente mostrar para os outros que é possível até sofrer, mas não deixar de fazer aquilo que Jesus falou. Sim. Então, certamente alguém está nos escutando e está, digamos assim, até meio que atônito. Meu Deus, tanto sofrimento, eu vou perecer. Vai não. Se você está dentro da vontade de Deus, se você não tem nenhuma falha, pode ter certeza, você vai ver um terremoto. Porque houve um terremoto. Então, Deus se revelou de uma forma maravilhosa, mostrando que a confiança que Paulo tinha nele era tão grande que Deus recebeu aquele louvor, recebeu aquela oração e se fez presente. E quando Deus está presente, o que ele faz? Ele estremece o ambiente, liberta pessoas e mostra assim, continue pregando o Evangelho e mesmo as afrontas do adversário, que o meu poder vai se manifestar. Então, será que eles saíram menos crente, pastor Alain, ou mais crente? Mais convicto. Com certeza, saiu muito mais convicto, né? O senhor foi muito feliz quando o senhor fala que
através da convicção espiritual, é um norte para que haja essa convicção, né? Então, se o homem ele é convicto de que o Espírito Santo de Deus é com ele, ele pode encontrar-se onde estiver. A gente observa isso no decorrer de toda a Bíblia, que muitos personagens bíblicos estiveram em situações vexosas, em situações de adversidade, mas permaneceram fiéis ao Senhor, e Deus deu livramento a eles ali, no meio do cárcere, no meio do sofrimento, no meio das aflições, né? O comentarista nessa parte de confiança, ele fala que Deus ele prova a gente. Então veja só, mesmo provando o Evangelho, Deus prova. E quando a gente fala de prova, às vezes as pessoas entram num caminho muito vasto e ela acha que não tem um objetivo dessa aprovação. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu até coloquei aqui Tiago, porque veja só, a convicção que nós temos que ter espiritual está baseado no poder do Espírito Santo, está baseado também, como nós estamos falando, na confiança em Deus. E quando você tem isso, você tem esses elementos que vai fazer com que Deus, nessa circunstância, está provando a nossa fé. Sim. Tiago, capítulo 1, vamos ler aí a partir do versículo 12. Veja que coisa linda, isso é para todo cristão, isso não é somente para o pastor, o evangelista, o obreiro, obreira, professores, não. Todo cristão, ele será aprovado aqui na terra. E isso é uma coisa, é um pré-requisito. Quando fala de prova, todo mundo fica logo com medo. Eu não aguento mais de prova, não aguento mais falar disso. E você vê que a gente vê de uma forma negativa, porque às vezes nós não entendemos o propósito. Mas veja só, bem-aventurado o varão que quando sofrer a tentação, algumas outras traduções falam provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ele fala bem-aventurado, feliz, felicíssimo, porque essa palavra bem-aventurado quer dizer felicíssimo, ou seja, se eu tenho uma convicção espiritual, se eu tenho a certeza que o Espírito Santo está na minha vida e que agora eu estou sendo provado por Deus, eu estou dizendo assim, eu gosto de você, estou preparando você para você receber a coroa da vida eterna. De que forma nós somos preparados? Quando nós anunciamos o Evangelho. Então, quando você fala dessa aprovação, às vezes as pessoas estão sem um objetivo principal, que é chegar aos céus, e acaba perdendo a sair de uma prova, já nem entra noutra, parece que ele luta para sair da prova, e a visão não é essa. A visão que o autor nos coloca aqui é que nós estamos sendo provados. Agora, há uma distinção entre a tentação e a provação. Ele fala aqui, no versículo de número 13, ninguém sendo tentado, diga que de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e nem a ninguém tenta. Então a gente começa a perceber que tem coisas que a pessoa procura e tem coisas que vêm até você. Aí eu começo a fazer uma distinção aqui. A aprovação de Deus não é quando você procura, é quando vem até você. E a tentação é quando eu vou até aquilo que eu quero. Porque no versículo 14 ele explica isso. Ele diz assim, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, nós não somos perfeitos, nós pregamos o Evangelho, mas temos limitações humanas, fraquezas humanas, e agora se eu sou atraído pela minha fraqueza, aí eu vou dizer, pastor Alain, Deus está me provando. Não tem que ter cuidado, tem coisa que é provação de Deus. Quando é provação de Deus, vai até você, você vai vencer. Agora, se você está indo para satisfazer o seu desejo da carne, como fala aqui, Tiago falando para a igreja, olha, preste atenção, se você começar a buscar satisfazer a sua vontade, você vai sentir uma tentação muito grande, e é isso que muitos cristãos acontece no dia de hoje. No meio dessa luta, ele não consegue distinguir o que é que Deus está provando, aí a confiança dele não aumenta. O que vai acontecer? Pode acontecer dele cair na fé, dele perecer na fé, evangelista Edson. Por quê? Porque ele diz, não, Deus está me provando, Deus está me provando. Daqui a pouco o crente fraqueja, sai da vontade de Jesus, não anuncia mais o Evangelho, aí vai dizer assim, mas era Deus que estava me provando e eu caí. Não, nem tudo é Deus. Ele procurou aquilo, né? Me faz lembrar o texto de Abraão ali, quando Deus chama Abraão, né, para provar Abraão, que ali a tentação é provar Abraão, ou seja, fidelidade. Que a gente está falando de fidelidade, convicção, isso. Né? E ele sabia que Abraão amava muito, né, Isaac,
E ele disse, eu vou provar ele agora para ver se ele ama mais a Isaac ou a mim. Aí foi ali que nós vemos no contexto que Abraão, convicto do chamado dele com Deus, ele obedece e vai pela fé, né? E isso, pastor Valmir do Canto, que é bem frisado, tem pessoas que não sabem definir, né, o que é tentação e o que é provação, tá? E tem pessoas que entram por caminhos estreitos, porque dizem, não, eu estou sendo tentado por Deus, estou sendo provado, mas ele procura aquele caminho, é ele mesmo que se procura com aquele caminho, né? Como o autor aí, Tiago, ele fala que Deus, ele não tenta ninguém, tá? Mas nós somos tentados pelas nossa concupiscência, como foi bem frisado aí. E falando sobre isso, você estava falando aí sobre felicíssimo, Paulo ele dá uma declaração à igreja de Roma, né, que ele tinha prazer, né, ou seja, ele tinha, se alegrava na tribulação. Romanos capítulo de número 5 e o verso de número 3 e 4 e 5 vai dizer assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Aí ele vai dizer no verso 5, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Meu pastor, quando o senhor falar que a gente tem a alegria, somos felizes, como Paulo estava ali cantando, louvando a Deus, adorando a Deus, ele tinha alegria, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo, e a convicção de dizer, está me trazendo experiência, está me causando paciência, e isso produz alguns frutos na nossa vida, né? Tem gente que ele sofre da síndrome da ansiedade, ele é ansioso, termina se atrapalhando, termina fazendo não algo... desenvolvendo, né? Exatamente. Essa alegria, é importante o que você está falando da alegria, que eu acho que um dos grandes desafios dos cristãos hoje é distinguir a alegria natural da alegria do Espírito, porque parece uma loucura, como é que você está sofrendo e sente alegria? Esta alegria, meus amados irmãos, é a ação do Espírito Santo de Deus produzindo uma alegria do céu na sua vida que se chama gozo, que esse gozo, essa alegria é produzida pelo Espírito Santo quando se prega o Evangelho e quando se é transformado, porque às vezes as pessoas, eu estou pregando o Evangelho, só vivo na agonia, numa perturbação, mas não está deixando que o Espírito Santo, pastor Alain, produza nele, é um fruto do Espírito, isso que tem que ser bem distinguido, porque se você está pregando o Evangelho, está se angustiando e não está crescendo espiritualmente, então tem algo de errado. É tão interessante que isso vai falar sobre fidelidade, como o senhor falou. Então veja só, Deus, através de Jesus, nos vocaciona a pregar o Evangelho. Precisamos ter essas convicções. Temos que ter esse poder de Deus, temos que ter a confiança. E isso para quê? Fidelidade, de fé. E fidelidade a quem? Ao que as Escrituras falam. Esse terceiro subtópico, ele vai falar que Paulo, o apóstolo dos gentios, assegura que o Evangelho foi anunciado em Tessalônica. Ele fala assim, não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. Eu lembro que o pastor Alain começou a abordar um falso evangelho. Então começa a dizer, mas existe falso evangelho? Não, existe só um evangelho. Agora, quem anuncia o evangelho não está com fidelidade às Escrituras, nem a Deus, nem anda de forma reta, aí começa a colocar em dúvida o evangelho. Mas o evangelho é palavra de Deus, é poder de Deus. Glória. Agora veja que a responsabilidade desse terceiro subtópico, ele está falando que aquele que anuncia que a sua vida seja um exemplo de fidelidade às Escrituras. E como é glorioso, pastor Alain, isso pode até fazer esse comentário aqui para a gente começar a dar prosseguimento nessa lição que está falando sobre essa convicção que nós temos, cultivando a convicção cristã, porque se nós não tivermos essa convicção, o império das trevas, as pessoas que não conhecem a Jesus, só o crente como é que está? Ele disse que confia em Deus e aí está buscando outras formas de sair dessa dificuldade. Então veja só que nossa vida é observada periodicamente pelas pessoas que não têm. E se a gente não cada dia convicção disso, a gente vai ficar surpreendido por nós mesmos e pelas pessoas. É verdade, pastor Valmir do Canto. A gente observa que na questão da convicção, nós falamos sobre a convicção espiritual, sobre a confiança em Deus, que é o norte da convicção espiritual, e agora a fidelidade,
que é essa convicção que nós temos que ter diante dos atributos, diante dessas pautas que surgem no nosso cotidiano. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. A convicção espiritual, ela nos chama à fidelidade quando a palavra ela deve ser pregada, deve ser transmitida sem muito secretismo, não é? A Bíblia fala que o convicto que é a verdade, ela tem que ser uma verdade absoluta, e essa fidelidade ela envolve coragem, evangelista Edson. Envolve coragem, ela envolve determinação, ela envolve período de oração, ela envolve perigos também, que o apóstolo Paulo, ele quando estava ministrando, ele passou por perigos, não é? Perigos de naufrágio, perigos de estar entre falsos irmãos, também ele vai falar muito bem sobre isso aí nas suas cartas, e essa disposição de que o cristão ele tem que estar sempre estudando, ele tem que estar sempre compartilhando de situações em que a Bíblia nos demonstra que nós temos que ser convictos e mostrar às pessoas, não é, quem está nos ouvindo, que nós somos fiéis às Sagradas Escrituras, e essa convicção é que nos faz, às vezes, ter que passar mesmo por perigos, passar por provações e não abrir mão daquilo que temos a certeza. O apóstolo Paulo fala lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, pastor Vamir do Canto, e no versículo número 10, que ele diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Não é? Ele diz: ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, ele fala que ele não está ali disposto para falar aquilo que os homens querem ouvir, mas aquilo que Deus tem para falar aos homens, né? Também no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos pregar essa palavra em tempo oportuno, ou seja, quer que seja para corrigir, quer que seja para repreender, quer que seja para exortar, mas que preguemos essa palavra com toda a longanimidade e doutrina. E doutrina, a doutrina, pastor Vamir do Canto, é esse conjunto de normas, não é? Mas não somente das normas, porque o homem ele pode obedecer a doutrina porque está ali debaixo de uma lei. Não é? Então, não é uma coisa que é natural. Ele está na obediência porque tem uma lei ali que está lhe obrigando a ele fazer aquilo. Mas quando o homem ele é nascido de Cristo, ele é nascido por Deus verdadeiramente, pastor Romero, não precisa, ninguém está pedindo para que ele faça o que tem que ser feito, porque naturalmente ele reconhece que aquele chamado dele é um chamado que vem de Deus, não do homem. Então não precisa, o ministério está em cima, o presbítero está vendo, o pastor está ali fiscalizando, ele já sabe naturalmente que ele foi convertido por Deus para fazer valer e ser fiel ao chamado que Deus assim lhe otorgou. O apóstolo Paulo ele era convicto, antes perseguidor da igreja, não é, de Cristo, e hoje ele passa a ser um colaborador direto do Evangelho, passando por todas as aflições, enfrentando ali os grupos que eram opostos, não é, ao Evangelho. Ele diz: não, eu não vim aqui para mostrar para vocês que o Evangelho é um Evangelho fraudulento. Eu não estou aqui mostrando para vocês que eu estou pregando um evangelho de suborno. Ou seja, o apóstolo Paulo deixa bem claro, e o comentarista, ele é muito feliz aqui, quando ele diz aqui que o apóstolo dos gentios assegura que o evangelho é anunciado em Tessalônica e não foi com engano, não foi com imundícia e nem com fraudulência. Não precisa o evangelho do Pix, não precisa o evangelho da revelação, né? Não precisa esses apelos. É só pregar o evangelho, é só ser fiel às Sagradas Escrituras. A gente começa a perceber que essa questão da fidelidade, você veja que aqueles que foram chamados estão dentro da igreja, e às vezes isso até afeta a fé dos cristãos. Esse ensino, esse estudo, ele é importantíssimo, porque é como se assim, Deus está trazendo os crentes para dentro da igreja e eles começam a ser modelados dentro dessa própria igreja. E aquele que está pregando o evangelho, por mais que ele seja chamado, mas existem pessoas que não estão com o coração totalmente voltado para Deus, que é justamente o que ele fala. Paulo diz: por que Paulo diz assim, eu não estou pregando o evangelho por engano? Por que ele diz isso? Porque existia no meio da igreja pessoas que estavam infiltradas, pessoas que não estavam compreendendo o objetivo de Deus, não era humano, porque quando diz engano, porque alguém estava tirando proveito das coisas
mais das coisas espirituais ou das coisas materiais? Você veja que as pessoas elas estavam sem um objetivo. Por isso que o autor ele fala, né, que existia, Paulo diz, quando ele fala isso, ele estava aqui combatendo dentro da própria igreja. A gente, você que está nos acompanhando, então às vezes a gente não quer, mas a verdade ela é para todos. E Deus sempre nos orienta. Quando Paulo dizia isso, Paulo estava falando assim, olha, vocês vejam a fidelidade do que a palavra de Deus diz. Porque tem pessoas que precisam que você preste atenção, que vigiem. Porque a Bíblia diz que o simples dá crédito a toda a palavra, mas o prudente analisa. As Escrituras mostram. O que Paulo estava querendo mostrar é, olha, preste atenção daqueles que estão pregando o Evangelho, se de fato eles estão sendo o exemplo do que a Bíblia fala. Então veja só que era isso que Paulo estava também colocando. Na carta a Pedro, Paulo também fala sobre isso. Segundo livro de Pedro, né, segunda carta, né, carta que Pedro escreve, capítulo 1, versículo 16, ele vai também narrar sobre isso. Então não só Paulo, mas também isso tudo é a igreja primitiva, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, não só o sentido de assim, começar a criar, inventar, mexer com as emoções das pessoas. Paulo pregou o evangelho daquilo que Jesus falou. Pedro está dizendo a mesma coisa. Isso, olha, é poder de Deus, é o objetivo de ganhar as almas. Não é de estar, digamos assim, colocando algo que as pessoas se agradam. Pessoas que digamos assim, estou feliz na igreja. A igreja é um lugar onde Deus vai trabalhar a nossa vida e a nossa fé. Vai ter momento que vai ter crise, vai ter momento que vai ter confronto, mas o Espírito Santo vai estar lá. Glória a Deus. E só pegando um gancho que o pastor Alain ele falou e o que o senhor estava só refutando aqui sobre a fidelidade da pregação, pastor. A gente vê aqui que, como o autor ele vai falar aqui, sobre fidelidade da pregação, ele vai mostrar que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Hoje o que nós vemos hoje, né, esses artifícios, né, foi como o nosso pastor Alain ele falou aqui, né, pessoas que pedem pix, profetizam através de dinheiro, entendeu? Para que Deus venha trazer uma revelação, ou seja, eles motivam outras pessoas, né, a entrar no evangelho falso. Quando eu estava observando esse ponto, veio um texto bíblico aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, tá? E o verso de número 11, 12 e 13, que vai dizer assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ela, também com ela viveremos. Se sofremos também com ela, né? Se sofremos também com ele e renegamos, ele também nos negará, também os negará. E se somos fiéis, e se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer assim: nós somos fiéis a essa palavra, a ele, e morremos com ele reinaremos. Ou seja, fidelidade à palavra de Deus. Viu, pastor Alain? Não adianta a gente pregar o outro evangelho, né? Não adianta pregar palavras que não vêm do contexto bíblico, ou seja, da narrativa que não procede de Deus. Foi como o autor ele falou: fidelidade é a pregação. Hoje temos o evangelho fácil, temos as pregações dos pixies, tem os cult, né? Tem hoje tantos tipos de pregação para que venha movimentar um público, né? Só que Deus disse: aquele que for fiel à palavra de Deus será na glória de Deus, reinará com ele. O senhor está falando um ponto bem interessante, que é até sensível, né? Eu coloquei aqui que o evangelho também pode ser usado com outros objetivos. Então veja só, a gente está falando aqui na nossa fala de fidelidade do que o autor coloca, é que, de repente, as pessoas podem usar o evangelho com outros objetivos, não de anunciar salvação e morar no céu, mas de querer tirar proveito. E quando fala isso, Paulo escrevendo a epístola aos Filipenses, capítulo 1, veja só, versículo de número 15,
ele narra sobre isso, ele traz essa instrução sobre isso. E verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aí versículo 16, um por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Ou seja, Paulo estava preso, Paulo não estava lá, mas tinha pessoas que estavam dentro do Evangelho e pregavam com outros objetivos. E interessante que Jesus fala sobre isso também. A gente vai fazer a conclusão desse terceiro tópico, falando sobre a fidelidade é anunciar aquilo que a Bíblia fala e ponto final. Fidelidade às Escrituras. Então, quem é chamado, quem tem convicção, não precisa de arrumadinho. Se você tem convicção e fala simplesmente do que as Escrituras falam, o poder de Deus vai providenciar tudo. Veja que Jesus orienta isso, escrito por João, o Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo, anunciado por João, capítulo 2, vou direto ao versículo 15. E tendo feito uma zorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambeadores e derrubou as mesas. Então o povo estava lá para oferecer o sacrifício, estava lá com a boa mente para se aproximar de Deus, mas existiam aquelas pessoas que estavam fugindo do objetivo da igreja. Por isso que esse autor está colocando um que é importantíssimo. Então, você que está nos acompanhando, nos assistindo, veja que tanto Jesus, Paulo descreve isso, Pedro também fala isso, mostrando que nós temos que estar vigilantes. Por quê? Porque será introduzidos, digamos, lobos no meio das ovelhas. Então, por isso que o crente precisa de discernimento. Isso que enfraquece, porque se o objetivo é ganhar as almas, isso daí vai perder o objetivo. Então, esse terceiro tópico a gente fecha aqui mostrando que essa convicção que foi falada aqui, né, a convicção espiritual, falando no poder do Espírito Santo, falando da confiança que o pregador tem que ter em Deus e que ele não pode se desviar do objetivo, pastor Alain, de fugir daquilo que as Escrituras, porque tem muitos textos que narram que muitos começaram muito bom, mas amaram mais a esse mundo do que a Deus e perderam a salvação. Então que o Senhor continue nos dando essa certeza, essa convicção para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos nessa lição gloriosa, né, falando da convicção que o cristão tem que ter em anunciar o Evangelho. Vamos agora dar continuidade no segundo tópico, falando convicção moral. Falamos de convicção espiritual e agora vamos falar de convicção moral. Eu queria pegar aqui uma definição de moral, porque é importantíssimo às vezes a gente pegar essa palavra e tentar identificá-la com mais detalhes, né? E eu coloquei aqui de uma forma bem simples, né? Moral é o que prevê entre o certo e o errado. A moral é o errado, imoral é o certo. Estamos numa sociedade onde a inversão de valores ela é muito forte, onde o certo é errado e o errado é certo. Então, esse segundo subtópico, que o cristão, através da palavra de Deus, nós temos que distinguir o que é certo e o que é errado, porque a sociedade hoje diz alguma coisa, mas dentro da igreja nós não podemos, pastor Alain, fazer como a sociedade está fazendo. Então, por isso que é importantíssimo esse segundo tópico aqui, falando que a convicção da moral. Mas que moral? Não é a moral do mundo, não. É a moral do que as Escrituras falam, a verdade que as Escrituras falam. Então, quando começa a mostrar aqui essa moral, está se falando dos valores morais, das coisas retas, andar em caminho reto, da verdade, da justiça, mas não é uma verdade só para a igreja, é uma verdade para todo mundo. Mas a sociedade hoje, ela está alicerçada na sua verdade, não numa verdade que é para todos. É a verdade, digamos assim, para pastor Valmir, é uma verdade para Edson é outra, para o pastor Alain é outra, e é isso que está vivendo a sociedade hoje. A sociedade está vivendo hoje, cada um com as suas verdades dentro de uma mesma sociedade, por isso que existe o quê? Essa bagunça, essa imoralidade. Me permita falar, o cara está usando entorpecente e para a verdade dele isso não é tão normal, eu tenho baseado na lei, e cada vez mais a gente vê a legalização das drogas, aonde eu fico imaginando, se está se legalizando, está dizendo o quê? Que é certo.
Exatamente, pastor. Veja que desafio nós temos. Se está se legalizando o consumo de drogas, está dizendo que isso não é ilícito, que isso é reto, que isso é correto. Então vai se estabelecer na mente, no comportamento do ser humano, na sociedade, que isso é o correto. E aí, por isso que a gente vê esse negócio aqui, fora da igreja, se está dizendo que lá fora pode e aqui dentro vai poder. Então, se lá fora pode, daqui a um tempo as pessoas vão estar dentro da igreja, mas a lei está dizendo que pode, eu quero dizer assim, mas não é ilegal. É legal, então se é legal eu posso. Epa, para aí. Por isso que Paulo, por isso que essa lição aborda que devemos ter essa convicção moral daquilo que as Escrituras falam, sobre retidões nas ações. Evangelista Edson, o que é que nós podemos extrair dessa lição aí, algo dos irmãos que nos acompanham sobre essa convicção moral? Amém, pastor. Quando o senhor falou aí o primeiro subponto, retidões nas ações, né? Vai falar de conduta, né? Isso. De conduta. E a gente, cristãos, tem que ter uma conduta, pastor Alain, né? E é baseado sobre a Escritura, né? Que é moral, não imoral. O autor ele vai dizer assim, ó, a convenção opera a transformação moral na vida do crente salvo. Pedi para o pastor Alain aí ler em 2 Coríntios 5:17. Veja aí, vocês que estão nos acompanhando na leitura bíblica aqui, tá? 2 Coríntios 5:17, que ele vai dizer que a transformação moral na vida do crente salvo, ele vai ter uma operação, vai ter uma transformação, uma mudança. Por gentileza, pastor. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. Está vendo aí? As coisas velhas, né, se passaram e eis que tudo se fez novo. Estando em Cristo, né, evangelista? Exatamente. Estão em Cristo. Se estiver na sociedade de hoje, ele não está errado, mas se ele estiver em Cristo, ele precisa de se converter, e a palavra de Deus, como o senhor está colocando, ela tem poder para tirar esse erro do homem e colocar ele no caminho reto. Exatamente. Foi como nós falamos sobre Paulo em Gálatas 2:26, já não vivo mais eu, né? Mas Cristo vive em mim. Isso. Já não faço mais o que eu quero, já não ando mais do jeito que eu quero, não se porto mais do jeito que eu quero, já não falo mais do jeito que eu quero, né? Então, a retidão nas ações, ela é fundamental, pastor Alain. Então, é por isso que quem está em Cristo, tá certo? Ele tem uma nova orientação, ele tem uma nova conduta, ele tem uma nova vida. Tudo passa, né? E tudo é transformado. E é por isso que a convicção moral na vida de um cristão, ela é fundamental. Porque tem pessoas, né, que ainda vivem dentro do cristianismo, mas não quis a verdade. Ontem eu estava pregando sobre isso no estudo lá em Dom Elde. O tema era João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para quem Cristo estava pregando ali? Para a classe dos fariseus. Os fariseus, né, viviam uma falsa religiosidade, tá, cobrando de alguns e vivendo de outro modo. Aí Cristo entra com a mensagem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Se você vê, meu querido aí que está nos acompanhando, João 8:32, quem conhece a verdade, ele é liberto. Ele anda com a conduta moral, ele já não anda com mentira, ele já não anda com enrolação, ele já não anda com coisa do velho homem, né? Então, é por isso que a retidão nas ações, ela é fundamental, pastor. É interessante, veja só, Paulo traz uma orientação para a igreja em Efésios, os Éfesos, mostrando que, veja só, como o processo da purificação é contínua. As pessoas chegam a aceitar Jesus, mas o processo da verdade vai purificando. Efésios capítulo 4:25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos. Então ele encoraja a pessoa a ser verdadeiro. Se ele não é, se ele vai ser verdadeiro, é porque ele não é. É o processo da purificação. O mundo, os valores sociais, a educação do mundo é ser mentiroso, mas quando você aceita o evangelho, ele vai transformando. E transforma o caráter, dá ao homem a verdadeira moral. No versículo 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as mãos, o que é bom,
para que tenhas o que repartir com quem tiver necessidade. Veja que questão moral. Então, dentro da igreja, essa convicção moral do respeito, das coisas corretas, de não mentir, de falar a verdade, compara com o seu próximo. Então, você veja que a gente encontra uma dificuldade, pastor Alain, hoje, nesses pré-requisitos de moral, que se a pessoa aceitou a Cristo, não se aceita que a pessoa viva com duas palavras, ou diz uma coisa para um e diz uma coisa para outro. Isso não é o que se deve ser feito. E isso nos aponta, sabe por quê? Para uma reputação. Veja só que ele está falando do caráter do homem que agora está sendo transformado para quê? Para mostrar para as pessoas esse evangelho que nós estamos pregando não é uma palavra vã, porque as pessoas estão esperando, como bem colocou o nosso pastor Alain, a gente prega em cima do púlpito, mas quando desce as pessoas estão vendo se a minha conduta, da verdade que eu falei, ela está condizente com a minha vivência, do meu relacionamento com os irmãos. Pastor Alain, eu vou até colocar uma coisa bem interessante, que reputação é ilibada. Eu coloquei aqui, reputação é fama. Me permita falar, tem pessoas que estão com a fama de quê? Uma fama de um bom servo de Deus, um homem temente a Deus. Fica aqui entre nós aqui, né? A gente que está pregando o evangelho, temos que ter a história da verdade de Cristo na nossa vida, uma boa fama. E ilibada, ele fala sem mancha. Então, ele fala aqui uma reputação ilibada que o autor coloca. Eu coloquei essas duas definições aqui, que em Atos 6:3, que é o que o nosso pastor Alain vai ler, ele vai comentar sobre esse segundo subtópico, falando que para se escolher homens de Deus, precisa enxergar nele o caráter de Cristo, uma reputação, uma conduta ilibada dentro da igreja. Então, por isso que isso é fruto de quê? De orientações bíblicas para que a gente dê testemunho. Pastor Alain, comente aí, faça essa leitura de Atos, capítulo 6, versículo 3, né, que vai abordar justamente sobre essa conduta. Pois não, pastor Valmir do Canto. A reputação ilibada, o comentarista diz que ela é portadora de uma reputação, é uma pessoa que é reconhecida pela sua idoneidade moral. Idoneidade moral não é que a pessoa é uma pessoa idosa, a idoneidade vem de moral, vem de uma pessoa que ela é correta, não é? É uma pessoa que ela tem postura, é uma pessoa que ela tem caráter, não é? É uma pessoa que tem vida, e não é somente pela gravata, não é somente pelo terno, não é pelo aquilo que tem, mas é o caráter da pessoa que vai além de tudo isso, não é porque tem uma bolsa bonita, não, vai mais além do que isso. Não é? Então o apóstolo Paulo, ele faz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e no versículo de número 3, ele diz o seguinte, pastor Valmir, ele diz: por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Ele estava referindo-se aqui a Estevão, não é? Estevão, que tinha essas características. Então, um homem de Deus, a mulher de Deus, os nossos amados irmãos que estão nos assistindo em casa, não deve se espelhar no homem e olhar somente para o homem exterior, mas para o homem interior. Abordamos essa temática até na nossa lição anterior a esta, né? Que quando Deus mandou escolher, não é, entre os filhos de Jessé, o rei de Israel, ele pediu para que Samuel não atentasse para a aparência, porque ele estava rejeitando a aparência do homem, mas que atentasse para o coração, para o homem, né? O homem interior. Porque o homem, exteriormente, ele pode apresentar ser uma coisa, mas como o nosso pastor Gomes bem frisou, são lobos ferozes que existem dentro de si para acabar com o rebanho de Cristo. E é interessante que ele diz que Deus já se escolha pessoas boas, nem porque Deus não escolhe. Você veja que tem a escolha de Deus e a escolha dos homens. Saul foi escolhido pelos homens, Deus não que Deus. Deus escolheu Davi porque Deus não vê a aparência. Então você veja que é tão tremenda essa questão do caráter, da moral, que no livro de Jó, não só vista pelos homens, mas vista por Deus. Jó capítulo 1, versículo 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, ou seja, observar
Deus dá testemunha às trevas, a Satanás, do caráter que o homem tem. Tu visse ele, então se o diabo viu, também as pessoas viram, porque ninguém há na terra semelhante a ele, uma conduta ilibada, uma atitude correta. E ele, o que era isso? Assim, não há ninguém que é semelhante a ele. Homem que é sincero, sinceridade, ele não mente, como foi abordado aqui, reto, ou seja, retidão nem para a direita nem para a esquerda, não alterna a verdade, temente a Deus e se desvia do mal, que é justamente isso que ele está falando, da convicção moral. Então, essas características, pastor Alan, que o bispo bem colocou aqui, e é abordado aqui, que aquele que anuncia a salvação, que seja o exemplo de conduta, de moral, porque aqui para nós é triste quando a gente vê um obreiro, uma obreira, um servo de Deus com uma conduta diferente do que a verdade fala. E o que eu estou falando aqui não é de uma fraqueza não, porque o ser humano ele é passivo de errar, não há uma perfeição. Mas quando a pessoa começa a usar desses artifícios e não mudar, porque perfeito ninguém é. Não existe igreja perfeita. Não há ninguém perfeito. Você que nos acompanha, ninguém há perfeito entre nós. Mas quando a pessoa quer a mudança, Deus vai transformando a pessoa, vai mudando o comportamento da pessoa. Paulo diz que quem está roubando não roube mais, mas trabalhe e dê àqueles que necessitam. Porque ele dá a entender o quê? Que tem pessoas que precisam ser transformadas. Pastor Valmir, só para colaborar aqui com a sua posição, eu passei no interior daqui de Pernambuco, representando nosso pastor, o presidente, e eu passei em frente a uma mercearia e lá tem uma placa bem grande lá, não vendemos para crentes. Meu Deus. É duro, não é? Por quê? Porque justamente isso aí, a conduta ilibada, corrompida. Infelizmente hoje, muitos cristãos, devido ao seu caráter corrompido, corrompeu quase todo o grupo, mas ainda há homens de Deus fiéis e há mulheres de Deus fiéis na terra, mas infelizmente devido ao mau comportamento de alguns, né, deixa essa nossa visão um pouco mesclada diante da sociedade. Mas a própria Bíblia fala, Jesus, o senhor falou um ponto que é muito forte, mas que Jesus não trata isso com a maior simplicidade. A gente fica até estarrecido, não, pastor, não fala isso não. Não, mas Jesus quando vai abordar, ele aborda. Ele não abordou sobre Davi? Então, na verdade, porque existe o joio, existe o trigo, existe aquele que nunca se arrepender. Ele teve um encontro com a salvação, mas não quer, digamos, se arrepender. E aí nos leva para o quê? Para uma vida irrepreensível. Aleluia. Quando a gente começa a mostrar que é uma conduta que não deixa dúvida. Paulo usa muito isso, irrepreensível. Paulo fala muito de uma totalidade. Nesse terceiro subtópico, ele vai mostrar que se eu tenho uma reputação ilibada, se eu tenho uma conduta sem mancha, sem mácula, se o que eu prego, o que eu vivo, concorda, aí o que é que acontece? Você dá um testemunho. Então, quando você prega, você tem autoridade, Edson, evangelista Edson, de quê? De resgatar as almas, porque quando a gente está pregando, as pessoas estão vendo se eu fui transformado, se de fato existe uma verdade. E eu queria aí que nosso evangelista Edson, a gente está entrando para esse terceiro subtópico, sobre uma vida irrepreensível. Até o autor coloca aqui, né? O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não se pode ser censurada. Daniel. Tem tantos textos, né? Veja só. Quando você prega o evangelho, as pessoas vão querer calar sua boca, vai procurar achar defeito em você. Daniel tinha um exemplo disso. Glória a Deus. Então, censurado é cortar, impedir de você falar. Não, pare. Você não pode falar porque você está errado. Você está entrando em contradição. Você não está habilitado a falar o que você está anunciando. Então, quando você anuncia o evangelho, as pessoas, pastor Alan, vão procurar defeito de toda a natureza com um grau de cobrança elevadíssimo. Para quê? Para fazer com que cesse você de falar essa verdade. E Paulo dá esse exemplo disso. Paulo ele é muito vigilante, muito atento, porque ele queria que de todas as formas, de todos os jeitos, pudesse alcançar todo pecador e que a conduta dele, isso é um exemplo para nós. Exatamente. Você que nos assiste, nos acompanha, você pode e deve pregar o evangelho sem palavras,
Porque as pessoas vão estar olhando a sua conduta, a sua forma de falar, a forma com que você trata o certo e o errado. E isso é importantíssimo nos dias de hoje. Mas nosso evangelista, ele está com essa parte aí de falar sobre a vida irrepreensível. Esse terceiro subponto ele é muito importante desse segundo ponto, convicção moral, pastor. Porque uma vida irrepreensível, ele não é só observado, né, dentro da igreja, mas numa sociedade no todo, né? A gente vê aquela passagem do profeta quando a viúva, ou seja, a esposa dizia, olha, ali vai um grande homem de Deus. Vamos fazer, observava ele passando, né, e dizia, ali vai um grande homem de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aqui, tá, para ele se descansar, acomodar. E isso ela via a conduta, né? Não é porque ela tinha uma afinidade com ele, tá certo? Não tinha uma intimidade, não, mas ela via ali um homem de conduta irrepreensível. É o que as pessoas esperam, né? Exatamente. Se você leva o nome de Deus sobre os ombros, vai esperar o quê? Uma contradição. E aí quando ela nasce assim, lá vai um santo homem de Deus, ela falou que ele era separado pelo próprio Deus, então a igreja é separada dessa sociedade pelo próprio Deus. É essa conduta que nós temos que ter de forma irrepreensível. Eu estava olhando um texto aqui, em Lucas capítulo 22, pastor, tá? Para falar sobre esse tema aqui, uma vida irrepreensível. Jesus sempre ensinou aos seus discípulos uma conduta irrepreensível. E teve uma que ele falou com Pedro, né? Quando Pedro foi avisado, está em Lucas capítulo 22, tá? E do verso 31 por diante, vai dizer assim, disse também o Senhor a Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Veja a palavra dura que Cristo ele fala para Pedro, porque ele disse, olha, eu roguei por você, pedi pela sua vida, né? Eu estou orando por você aqui, mas eu quero uma coisa, Pedro, quando você se converter, né? Não mostra a mim não, porque eu já sei quem é você. Mostra a seu irmão, ou seja, uma sociedade toda, ou seja, você tem que ter uma conduta. Perto de mim você é uma coisa, mas por fora você é outra. Mas quando você se converter, Pedro, mostre aos teus irmãos. Ou seja, fala de uma vida irrepreensível. Fala de uma conduta, fala de um modelo de vida que Cristo quiser. Eu não quero que você seja assim. Eu quero que você ande nos meus caminhos, nos meus desígnios, na minha moral, na minha palavra. Não é só pregar, é viver ela. Se apresentar diante Glória de Deus. Paulo fala para Timóteo, né? Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Como Deus fala também, Efésios capítulo, que o autor da lição, ele coloca Efésios capítulo 5, versículo 27, que ele fala isso, justamente isso, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem com coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Então Paulo estava mostrando que uma vez que estamos em Cristo, nova criatura é. Esse que tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram, ou seja, uma nova conduta, o Espírito Santo habitando e fazendo toda uma obra. Sabe o que eu aprendo com isso, dessa parte irrepreensível, pastor Alan? É que quando o cristão quer, Deus conhece ele e ninguém sabe quem ele é de fato. Mas quando o cristão não se aproxima de Deus e não confessa as suas fraquezas, todo mundo sabe quem ele é, as suas fraquezas. Então quem vive orando, entendendo, se humilhando, pedindo graça a Deus, as pessoas olham para ele, não vai ter defeito nenhum dele. Sabe por quê? Porque Deus derrama graça sobre a vida dele e transforma a vida dele. Agora, se ele não é tratado pelo próprio Deus, o que vai acontecer? Ele não vai ter uma conduta irrepreensível. Exatamente. Essa que nesse terceiro subtópico que a gente quer concluir aqui, eu entendo que Paulo estava mostrando assim, olha, vocês têm que ter uma conduta ilibada, vocês têm que viver de uma forma que dê testemunho, que de fato essa verdade é transformadora. E aí quando você abrir a sua boca, Deus vai fazer esse presente e vai fazer isso. Por quê? Porque estamos num mundo de trevas. E eu volto mais uma vez com essa lição. Ela diz assim, Jesus fecha as portas da igreja, agora eu vou tratar vocês, porque eu quero que vocês brilhem. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas a luz para brilhar tem que enxergar a verdade de Cristo. Glória a Deus. Queremos dar continuidade, né, desse tema tão glorioso que quando a gente vai lendo aqui os nossos amados irmãos
vai falando, a gente vai se empolgando aqui, vai aparecendo mais outros textos bíblicos. Esperamos que você que está nos acompanhando nas redes sociais, você que nos escuta pela Rádio Nova de Paz, estamos hoje abordando sobre o assunto, né? Cultivando a convicção cristã. Já estamos caminhando para o fim desse estudo. Você que está nos acompanhando, faça o seu comentário, dê a sua sugestão, diga o que de fato você aí pode nos auxiliar também, fazendo seus comentários, que a gente também queremos melhorar, porque se a gente às vezes enxergar só para nós mesmos, a gente vai perder, digamos assim, até coisas que nós podemos melhorar. Mas, pastor Alan, a lição é tão boa que se a gente parar aqui, a gente vai ficar se debruçando tantos textos bíblicos que o autor coloca aí, que se a gente for parar e citá-los, a gente vai, digamos assim, se alongar. Mas nessa última convicção, agora social, falou da espiritual, falou da convicção moral e da social, ou seja, aquilo que a sociedade está vendo, né? Quando ele coloca o bem-estar comum, ou seja, a igreja, ela tem um objetivo em si, de tornar aqueles que estão em tribulações, vivendo uma vida totalmente sofrida, sem esperança, sem nada. A igreja passa a ser o exemplo para as pessoas que, mesmo evangelistas vivendo esse mundo de trevas, de perturbação, mas com Cristo nós temos paz e podemos viver bem dentro dessa sociedade. Glória a Deus, pastor Valmir. É uma lição que é realmente muito boa, é uma lição onde estamos trazendo essa continuidade, não é, de tudo que vem ocorrendo no nosso meio, e chegando aqui nesse terceiro ponto que fala sobre essa convicção social, essa convicção, o primeiro subtópico que fala sobre o bem-estar comum. O apóstolo Paulo ele enfatiza que a importância que nós devemos ter e nos preocupar com o bem-estar não somente conosco, mas com um bem-estar coletivo. E ele descreve com isso o cuidado, claro, que é para termos esse cuidado paternal que deve ter com os crentes lá em Tessalônica. E como trabalhou de forma árdua, não somente ele, mas também o grupo que ali estava com o apóstolo Paulo, trabalhando de forma incansável. Ele traz aqui uma alusão aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e no versículo de número 5 ao 9, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque nunca usamos palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ele diz mais: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, não é? Nem ainda de outros, quando podíamos ser pesados como os apóstolos de Cristo. Nós fomos brandos entre vós, como a ama que cuida dos seus filhos. Assim nós sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quisermos comunicarmos não o Evangelho de Deus apenas, mas ainda as nossas próprias almas, porque eles muitos queridos de nós. E o comentarista, ele é feliz aqui, o pastor Valmir do Canto, quando ele diz o seguinte: o bem-estar é alcançar os homens as suas necessidades físicas e espirituais. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui, nessa sua carta, que ele não quis assim passar nas cidades para tirar proveito próprio, mas ele sempre pensou no coletivo, no bem-estar das outras pessoas também. Ele, como apóstolo, não é? Ele tinha em algumas cidades em que ele foi ali, digamos, ele foi abençoado, até mesmo de forma financeira, mas ele não queria ser pesado. Ele sempre deixou claro que ele estava ali para trabalhar, para ajudar no bem-estar comum. E também referência também aqui no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, e no versículo 39, Mateus 22 e 39, o próprio exemplo, né, do próprio Jesus, quando ele diz o seguinte aqui, 22 e 39. Deixa eu ver aqui, chegou. E o segundo é semelhante a este, né? Que amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um dos mandamentos, né? Um dos mandamentos. Então, se eu amo o meu evangelista Edson Júnior, se eu amo o meu pastor Valmir do Canto, eu quero o bem-estar de ambos. Eu quero não somente viver uma vida confortável, mas eu quero que todos vivam dessa mesma vida, vivam desse mesmo conforto, não é? Isso aí, tanto em palavras, como também
em atitudes. O apóstolo Paulo ele deixa isso aí bem claro também na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo número 2. Glória a Deus. E veja só, isso que ele falou, o bem-estar social, Paulo como pastor, como apóstolo, como fundador dessas igrejas, ele tinha por direito de ser sustentado por essas igrejas. Porque ele fala em 1 Coríntios capítulo 9, falando que aquele que trabalha, que ele receba do seu trabalho o fruto dele. Então Paulo, como era trabalhador de Cristo e fundador da igreja, ele tinha prerrogativas de poder sustentado pela própria igreja, que é lícito. Mas Paulo, com aquele amor tão grande, ele diz assim, mas para não ser pesado para vocês, porque Paulo estava vendo uma necessidade da igreja que não tinha, Paulo procurou a trabalhar. Então você veja que a visão de Paulo era uma visão muito ampla, é essa visão que Jesus quer que nós tenhamos, que você que trabalha e você é digno de receber, mas você está também enxergando todo o funcionamento desse corpo, da irmandade, de toda dessa situação. Aí eu queria também colaborar com esse texto aqui, Abacuque, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 4, mostrando que a palavra de Deus, o pecado, ele traz consigo sofrimentos, desordens, injustiça, promove o caos. Se o pastor Alan puder ler, do 1 ao 4, vai narrar que o quadro social, espiritual, estava totalmente em decadência. E como esse terceiro subtópico fala dessa convicção social, que nós temos que ter uma visão ampla, espiritual e social da igreja. Não somente como lá na escolha dos diáconos, eles se separam homens idôneos para que eles possam servir à mesa, ou seja, trazer o alimento, trazer algo que viesse suprir a necessidade também material. Então tem que ter o equilíbrio do espiritual e do material para que a igreja seja uma coisa completa. Porque Tiago fala que se teu irmão está padecendo a necessidade, você orar por ele, onde é que está a tua fé? Então você veja que tem que ter o equilíbrio. Aí é interessante que Atos dos Apóstolos, Pedro estava lá pregando o Evangelho, e ele não para de pregar o Evangelho e constitui diáconos, homens, porque a prioridade é pregar o Evangelho que liberta, que tira um homem do pecado, mas também que numa assistência da igreja de trazer o pão para dividir aqueles que têm. Leia por gentileza Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. O peso que Abacuque, o profeta, viu. O Senhor, até quando? Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a injustiça, pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso, a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta, pois perverso se aproxima do justo e assim o julgamento prossegue errado. Vede entre os pagãos e observai, maravilhai-vos e admirai-vos, pois eu realizarei uma obra em vossos dias que não crereis quando for contada a vós. Glória a Deus. Então veja só que a revelação de Deus para o profeta viu o quê? Uma injustiça, e ele disse, eu estou clamando, mas eu não estou vendo. Hoje, muitos estão clamando, mas não estão vendo, como se Deus não estivesse agindo, e ele disse, eu vou fazer uma coisa, mas existe o quê? A função da igreja em si não é resolver esse problema social, porque não vai se resolver. O que vai se resolver é propagar o evangelho e dar assistência àqueles mais necessitados, porque nem todos que são necessitados, alguns que são necessitados. Então, quando eu vejo a função, a convicção social, que cada um temos que ter, evangelista, é uma visão completa, onde a gente não pode desassociar uma coisa da outra, nem supervalorizar um do que o outro, e se sobrepor um ao outro, porque alguns dizem assim, não, a igreja tem que fazer a parte social. Tem que sim, mas a igreja tem que propagar o evangelho, porque muitos só querem comer o pão. Olha, o povo de Deus foi até Jesus, e o próprio Jesus disse, vocês me procuram para comer o pão,
Mas os pais de vocês rejeitaram o maná e vocês também vão rejeitar. Vocês não querem a verdade, vocês querem somente se alimentar naturalmente. E o evangelho não é alimentar naturalmente, não. O evangelho é alimentar a alma, libertar o mundo do pecado, mudar a sua conduta e também suprir a sua necessidade, porque toda necessidade Deus jamais... O salmista Davi, no Salmo 37, ele diz que não viu um justo mendigar o pão. Por quê? Porque Deus sustenta o seu filho, Deus mantém o seu filho para a glória do nome de Jesus. Já estamos, digamos assim, já entrando para nossa conclusão, né, dessa lição maravilhosa. E esse segundo subtópico, né, dedicação altruísta. Aí eu fui pesquisar o que era altruísta, porque tem nome que não é muito do nosso cotidiano. Aí eu disse assim, amor desinteressado ao próximo. Ou seja, você abençoar sem esperar nada em troca. Você dá, e Jesus falou isso, quando tu for dar a esmola, dá com uma mão e esconde com a outra. O que é que Jesus está me ensinando? Esse é o amor altruísta. E Paulo, ele abdicou. É tremendo isso aqui. Eu fico vendo o exemplo de Paulo, que, como eu dei anteriormente, ele fundou a igreja, ele se levantou para pegar o evangelho, colocou pessoas ali, foi para outra localidade, e ele fala coisa tremenda, que eu queria que Edson lesse aí, Edson. Veja aí, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, que Paulo dá um exemplo completo de um homem abnegado, um homem altruísta, que ele se entregava por completo ao próximo. Capítulo 2 e o verso 6 que diz assim: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podemos, como apóstolo de Cristo, ser servos pesados. Não é isso? Isso, ou seja, ele diz assim, eu não busco a recompensa dos homens, mas como servo de Cristo, eu não quero ser pesado por vocês não, mas eu, como fundador dessa igreja, eu posso ser sustentado por vocês, e eu abdico disso. Glória a Deus. Ele abdicava do direito dele para que pudesse ganhar outros. Exatamente. E aí, o pastor Alain, por gentileza, aí, segunda carta aos Coríntios 8, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo do 1 ao 2. Que eu acho que essa lição aqui, meu Deus, você veja, essa aqui fecha com chave de ouro toda essa história. Capítulo 8, versículo 2, diz o seguinte: como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria, a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua liberalidade, porque do seu poder e seu testemunho, sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmo. O que é que o Paulo estava colocando aí para a segunda carta aos Coríntios? Que aquela igreja de Corinto era uma igreja rica, que a igreja tinha posses, mas ela não contribuiu com Paulo, mas de outra igreja, que era uma igreja simples, uma igreja que não tinha bênçãos materiais, mas que da pobreza deles eles tiraram, que superabundou, e Paulo se alegrou não pela oferta, mas pelo caráter daquela igreja, que tinha um amor altruísta para com Paulo, reconhecendo que o valor não é o valor material, mas o valor espiritual. Mas Paulo, como um servo, precisava de ser alimentado. Por isso que o senhor leu o texto de Filipenses 4,12, e se aprendia a viver na escassez ou na fartura. E ele pediu a se contentar com essas questões. Por quê? Porque ele sempre colocava o próximo como principal, como Jesus fez isso. Que ele disse que a comida dele não era outra senão ganhar as almas para o reino dos céus. Estamos concluindo aqui essa lição. Sabemos que tinha muito mais assuntos para ser abordados, mas que Deus continue te abençoando, você que está nos acompanhando, que você possa seguir esses exemplos, colocar em prática tudo isso que foi abordado, porque com certeza você vai estar cultivando essa convicção cristã e você vai ser luz para este mundo de trevas. Queremos que nosso pastor Alain faça suas considerações, nosso evangelista Edson, que estaremos concluindo essa lição de hoje, Estudos Bíblicos Nova de Paz, para a glória do nome de Jesus. Amém, pastor Valmir do Canto. Eu sinto feliz e creio que essa
lição deste domingo irá corroborar muito, né, no aprendizado, tanto dos professores como também dos alunos. E aprendemos nessa lição que o apóstolo Paulo, em meio à convicção espiritual, em meio à confiança que ele desenvolveu em Deus através do norte espiritual, ele deixa-nos muito claro que através desta convicção, ele, através do seu sofrimento também, ele promove esse bem-estar comum. Não é? E não somente pensando nele, mas no coletivo. E podemos fortalecer nessa própria convicção cristã, vivendo a partir de então uma vida plena, reta, uma vida sincera e de um caráter forjado através das Sagradas Escrituras que o Senhor tem nos proporcionado. Também eu quero agradecer por esse momento tão glorioso de estar aqui junto com vocês, meus queridos que estão nos vendo, nosso pastor Valmir do Canto, nosso pastor Alain, né, dessa lição gloriosa que aprendemos, né, a cada dia ter convicção, tá? Seja no social, seja moral, né? E isso nos alimenta para uma aprendizagem de cada dia a gente subir um degrau, né? Chegar perto do céu, estar próximo de Deus. Que quando nós aprendemos, né, e temos convicção do chamado daquilo que Deus nos colocou, é a cada dia que a gente vai aumentando a nossa fé e alimentando aquilo para o reino de Deus. Só temos a agradecer você que está nos ouvindo, né? Procure praticar, porque a prática ela é fundamental. A palavra ela entra no nosso coração, mas a prática ela é fundamental para o nosso cotidiano. Glória que Deus a Deus. abençoe. Nós queremos agradecer também ao nosso pastor, né, Francisco Tess, presidente do ministério, por essa oportunidade de estar colaborando com a obra do Senhor, propagando o Evangelho através dos estudos bíblicos Novas de Paz. E eu chego à conclusão aqui que a convicção que Paulo tinha, cada dia mais foi aumentando diante das provações que estavam diante dele. Ele nos deu um exemplo claro que é possível crescer nos dias de hoje. É possível fazer a obra como Deus quer que a gente façamos. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, você que nos assiste e nos acompanha, continue, persista, porque certamente Jesus se agrada daqueles que estão fazendo a sua obra para a honra e glória do seu nome. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga Amém. Amém. Deus vos Glória a abençoe Deus. em Cristo Jesus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudos Bíblicos Novas de Paz.